Bora desvendar um dos segredos mais interessantes do nosso código genético. Existe um tipo bem especial de DNA que a gente herda de um jeito único, traçando uma linha direta sem interrupções com o nosso passado. A gente aprende desde cedo aquela regrinha básica da genética, né? Metade do pai, metade da mãe, certo? Bom, na maior parte das vezes sim. Mas e se eu contasse que existe uma parte do nosso genoma que simplesmente ignora essa regra? Uma parte que traça uma linhagem direta, vinda só pelo lado materno. Pois é, vamos mergulhar nessa história. O conceito principal aqui é o de herança extranuclear. O que isso quer dizer? Que além daquele DNA super famoso, que fica todo protegido lá no núcleo da célula, existem outros genes espalhados pelo citoplasma. E o mais curioso é que eles jogam com um conjunto de regras totalmente diferente daquela genética que a gente viu na escola. Então, onde é que está esse DNA misterioso? E como exatamente ele é passado para frente? É aqui que a história começa a ficar boa de verdade. Todo mundo já ouviu falar da mitocôndria. Ela tem essa fama de ser a usina de energia da célula, né? É lá que a mágica da respiração celular acontece, produzindo ATP, que é o combustível que nos mantém funcionando. E aqui vem a grande virada. Essa organela tão vital para a gente tem o seu próprio material genético, completamente separado do genoma que está lá no núcleo. É um genoma pequenininho, mas com uma história de herança que é só dele. E como isso funciona na prática? É bem fascinante. Na hora da fertilização, o óvulo é uma célula gigante. Ele contribui com todo o citoplasma, o que inclui milhares de mitocôndrias. Já o espermatozoide, ele é basicamente um entregador de DNA nuclear. As poucas mitocôndrias que ele tem servem de bateria para a viagem e ficam na cauda. Essa cauda ou nem entra no óvulo ou é destruída logo em seguida. O ponto-chave é o seguinte: o zigoto que se forma tem um DNA nuclear misturado, do pai e da mãe, mas o DNA mitocondrial vem de um só lugar, do óvulo. E isso nos leva a essa regra fundamental da biologia. É uma linhagem genética puramente materna, passada de mãe para seus filhos e filhas, geração após geração, sem falhas. Mas espera aí, por que uma usina de energia precisaria ter o próprio DNA? Para responder isso, a gente precisa fazer uma viagem de bilhões de anos para o passado. Essa pergunta deixou os cientistas de cabelo em pé por décadas. E a resposta, olha, é uma das histórias mais incríveis da evolução. A explicação é a teoria da endossimbiose, que foi brilhantemente detalhada pela Lynn Margulis. A ideia é que, há muito, muito tempo, uma célula hospedeira primitiva engoliu uma bactéria. Só que, em vez de digerir a coitada, as duas começaram a trabalhar juntas. Foi uma troca perfeita, um negócio da China evolutivo. A bactéria, agora protegida dentro da célula maior, virou uma especialista em produzir energia. E a célula hospedeira, com essa nova fonte de combustível, ganhou uma vantagem competitiva gigantesca. Com o tempo, essa parceria virou uma coisa só, inseparável e permanente. E as evidências que apoiam essa teoria são de cair o queixo. O DNA da mitocôndria não é linear como o nosso, ele é circular, exatamente como o das bactérias. Os ribossomos, que são tipo as fábricas de proteína dentro da mitocôndria, são do tipo bacteriano, não do nosso. Até o jeito que elas se dividem é o mesmo. Basicamente, a mitocôndria é um eco vivo, um ancestral bacteriano que mora dentro de cada uma de nossas células. Ok, vamos voltar para o presente e ver como essa herança tão única se transformou numa ferramenta científica super poderosa. O genoma mitocondrial humano é minúsculo, tem pouco mais de 16.500 pares de bases. Para a gente ter uma ideia, o genoma do núcleo tem mais de 3 bilhões. É um exemplo de eficiência máxima, sem nenhum espaço desperdiçado, sabe? É direto ao ponto. E o que esse genoma tão pequeno codifica? Exatamente o essencial para ele mesmo funcionar. São 13 genes para proteínas que são cruciais na produção de energia e o resto é a maquininha necessária para ler esses genes e construir as proteínas ali mesmo, dentro da própria mitocôndria. São essas 3 características que fazem do DNA mitocondrial uma verdadeira joia para os pesquisadores. A herança puramente materna nos dá uma linha direta com o passado. A alta taxa de mutação funciona como um relógio, permitindo rastrear mudanças evolutivas em períodos de tempo mais curtos. E o alto número de cópias, bom, isso significa que a chance de encontrá-lo, mesmo em amostras bem antigas ou danificadas, é muito maior. E essas propriedades abrem um mundo de possibilidades. É graças ao DNA mitocondrial que a gente consegue traçar a linhagem de todos os seres humanos modernos até um ancestral em comum, a famosa Eva mitocondrial.
Foi ele também que acabou com o debate sobre a origem dos cães. E, trazendo para mais perto, pesquisadores aqui no Brasil usaram o DNA mitocondrial para mapear como diferentes populações de abelhas se espalharam e se misturaram entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Incrível, né? Na ciência forense, isso é simplesmente revolucionário. Em casos onde o DNA do núcleo já se degradou, como em ossos muito antigos ou em amostras de cenas de crime, as milhares de cópias do DNA mitocondrial por célula podem ainda estar lá, intactas, oferecendo uma última esperança de identificação. E claro, tem a medicina. Mutações desse pequeno genoma podem causar doenças terríveis que são passadas estritamente da mãe para os filhos. Além disso, o dano que o DNA mitocondrial vai acumulando ao longo da vida é hoje visto como um dos principais fatores por trás do nosso processo de envelhecimento e do desenvolvimento de certas doenças ligadas à idade. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que dentro de cada uma das nossas células existe uma história sendo contada em paralelo. O DNA mitocondrial é muito mais que uma relíquia da evolução. É uma crônica viva da nossa linhagem materna, uma ferramenta poderosa para a ciência e uma peça fundamental para a nossa saúde. É um genoma minúsculo com um legado gigantesco. E isso faz a gente pensar. Se essa molécula circular tão pequena pode nos contar tanta coisa sobre o nosso passado e o nosso futuro, que outros segredos ainda estão lá, esperando para serem descobertos no nosso imenso código genético? A busca por essas respostas? Essa continua.